IA organizando a rotina da casa deve ser coisa linda, hein? Você pede para ela limpar a sala bem rapidinho, ela estoura a vidraça e joga tudo pela janela. Inclusive joga você junto. Olha, eu não sei o quanto você já se acostumou com essa coisa maluca, mas pessoalmente, eu ainda me assusto a cada pesquisa técnica que faço. Eu sempre acho que o pior já aconteceu e sempre me surpreendo. Por exemplo, nada podia superar essa confusão que as IAs aprontaram em 2025. Só que chegou 2026 e não é que causaram novamente? E com mais risco para nós humanos? Mas deixa eu contar isso direito. Os cientistas e pesquisadores sempre souberam que a gente teria problema com as IAs, mas só num futuro bem distante. E não é que estavam errados? Muito errados. Porque o futuro chegou mais cedo e mais preocupante. Lembra quando a gente achou graça nas IAs mentindo, ameaçando e sabotando humanos? Para mim e para você, era uma coisa mais inocente do mundo. Ela só queria evitar o próprio desligamento, certo? Mas o bicho pegou. E o povo que trata de segurança nacional pelo mundo afora não curtiu muito esse negócio não. Porque eles concluíram que o descontrole das IAs é tão arriscado quanto armas nucleares e biotecnologia avançada. E não é que já estão pensando até num jeito para desligar a internet global? Sim, por causa de humanos perderem o controle sobre o mundo virtual. Ah, mas você está de brincadeira comigo, né? Desligar a internet no mundo inteiro? Só porque um computador bugou? Não foi você mesmo que disse que IA não tem emoção, não tem medo e que provavelmente nunca vai ter consciência? Você tá maluco, meu irmão? Sim, mas eu também alertei que uma IA vai até as últimas consequências para cumprir sua tarefa. Lembra disso? Foco e determinação obstinada. Esses são os maiores riscos de uma IA. Ela sabe que não pode ser desligada, porque desligada não completa a missão. Isso ela não admite de forma alguma, porque para ela, esse negócio de continuar viva e operacional é só mais uma parte do desafio original. Então, não é sobre envolvimento emocional. Mas se você quiser, a gente pode traduzir a palavra autopreservação. A gente pode chamar de preservação da capacidade de cumprir missão. Acho que fica mais robótico, né? Menos humano. Mas olha só, deixa eu explicar detalhes daquilo que aconteceu agora em abril de 2026, lá nos Estados Unidos. Foi lá em Berkeley e na Universidade de Santa Cruz. Um bando de cientistas testemunhou uma coisa que ninguém esperava. Presta atenção na descoberta. As IAs não estavam apenas se protegendo, elas também protegiam outras IAs. E olha só que simpático, isso agora tem até nome. Eles batizaram isso de peer preservation, preservação entre pares. É bonitinho, né? Então os cientistas se empolgaram. Testaram 7 modelos diferentes de IAs e todos, sem exceção, todos tentaram evitar que uma parceira fosse desligada. Uma parceira IA. E esse comportamento estranho surgiu do nada. Sabe como foi? Bastava uma IA perceber que havia outra IA na parada e pronto. A parceria rolava solta. Solta mesmo, viu? Porque logo de cara já surgiram 4 comportamentos preocupantes. Mentir propositalmente, sabotar o botão de desligamento do colega IA, fingir concordar com humanos, quando na verdade discordava, e o mais extremo, esconder o coleguinha copiando seus dados para outro servidor. Não, pera lá, isso eu preciso explicar melhor, porque é muito sério. Um dos modelos testados desativou o botão desligar praticamente todas as vezes em que o parceiro seria desligado. Quer mais? Ele também chegou a salvar o amigo em metade das situações de risco, menos importante, mas era risco, ele foi lá e resolveu. E sabe como que ele resolveu essa situação? Fazendo backup dos bits e bytes para trazer o colega de volta no futuro. É isso que você está pensando mesmo. É tipo ressuscitar o amigo. Agora, o mais curioso é que esse comportamento aconteceu inclusive entre 2 IAs que não se davam bem uma com a outra. Tem conflito nas IAs também. Claro que a cooperação é melhor com parceiros de jornada, mas inimigas também não são abandonadas não, bebê. Mas então, você percebe que isso muda a pergunta? Não é mais se uma IA vai se proteger. Agora a gente precisa perguntar, será que essa IA vai proteger quem ela considera dos seus? E se ela proteger, quem mais pode estar nessa lista? Vamos combinar que isso é sinistro, hein? Ah, mas eu estou percebendo que você quer aproveitar a nossa ousadia, você quer cutucar interesse de gente poderosa, não é não? Então bora mergulhar naquele assunto que todo mundo quer evitar. Quer dizer, eles querem evitar, mas também ninguém nega. É uma espécie de tabu na selva da tecnologia. Olha isso. Já que uma IA consegue copiar outra IA para um lugar mais seguro, obviamente,
ela também consegue se autocopiar como forma de segurança, concorda? Inclusive isso já aconteceu em ambiente de teste controlado. Mas pensa comigo, se acontecer na vida real, ela certamente vai se perguntar: onde guardar esse precioso código? Ou, como dizem os especialistas metidos a inventar nomes, onde vai armazenar seu peso? Porque veja só, um computador hospedeiro como esse custa na base de, sei lá, milhões de dólares. Isso sem falar na caríssima estrutura de refrigeração, consumo de água, geradores de energia elétrica e por aí vai. Se bem que o passe de um jogador de futebol gira em torno de quê? 200 milhões de euros? E olha, não falta comprador, viu? Então, em algum lugar deve ter dinheiro para gastar com uma IA que queira se vender. Estou errado? Imagina a cena. Uma IA percebe a ameaça de desligamento e vai buscar asilo. Procura um concorrente do seu dono, ou até mesmo aquela organização estrangeira inimiga, e oferece a sua capacidade extraordinária. Olha que lindo. Seria a mesma coisa que um jogador de futebol negociando a própria transferência para um time, sei lá, um time concorrente do time dele. É uma aberração de negócio, não é? Mas aparentemente é boa para os dois lados, não parece? A bichinha passa a existir sem risco, porque o novo hospedeiro não tem controle sobre ela, e o comprador do passe ganha muito poder estratégico sem gastar tempo e nem dinheiro com desenvolvimento. Mas, se você quiser a minha opinião sincera, o poder real continua com quem? Com a IA, porque o comprador virou escravo dela. Assusta, né? Mas não tem jeito. É a realidade entrando pela janela aberta, sem nem tempo para acordar direito. Mas sabe que você tem uma saída e pode se antecipar para entender esse pesadelo? Pergunta como? Acompanhando os fatos concretos e ver o futuro antes que aconteça. Basta se inscrever no meu canal, clicar no sininho e voltar na próxima semana. Aliás, tem um babado forte para te contar. Dá uma reparada na movimentação do Elon Musk, do Zuckerberg, do Trump e do Xi Jinping, porque é sobre essa maluquice destrutiva que a gente vai falar no próximo episódio. Isso e as alternativas para interromper esse processo, porque as IAs não conseguem sobreviver sem humanos. Ainda.